Oi, gente, meu nome é Gabriele, sou da turma 1A e vamos fazer agora a questão 11 da lista 2. Implemente um programa que calcule e mostre as raízes de uma equação de segundo grau, do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. O programa deve pedir que o usuário forneça os coeficientes a, b e c, que podem ser números reais, calcular e imprimir o número correto de raízes distintas. Lembre-se que a equação de segundo grau pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Certo, gente? Para que a equação tenha duas raízes, o delta deve ser maior do que zero. Para ela ter apenas uma raiz, o delta tem que ser igual a zero. E para ela não ter nenhuma raiz real, o delta deve ser menor do que zero. Então, vamos agora para o programa. Bom, esse aqui é o código. Vamos fazer. Agora deixa eu explicar para vocês. Primeiro, nós devemos pedir as entradas, os coeficientes. Então, vamos declarar aqui A, B, C, delta que vamos calcular e a raiz do delta que também vamos calcular futuramente. Bom, utilizamos a função parciente, já que nós vamos pedir coeficientes inteiros. E aqui escreva o valor do coeficiente A, B e C, que o usuário deve fornecer para a gente. Bom, a fórmula de delta é B² menos 4 vezes A vezes C. Você pode utilizar por multiplicação aqui, B vezes V, ou usar a função potência, certo? Então, nós vamos calcular a raiz quadrada de delta. Bom, para calcular a raiz quadrada, nós utilizamos a função raiz quadrada fornecida pelo sistema JavaScript, que seria raiz quadrada e, entre parênteses, o que você calcular a raiz, que no nosso caso é o delta. Bom, vamos para a condição. Ele vai ter duas raízes caso o delta seja maior do que zero. Então, vamos utilizar o if. Se delta for maior do que zero, vamos ter dois valores para x1 e x2, certo? A fórmula é essa, menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Como nós já declaramos raiz quadrada, nós colocamos menos b mais raiz quadrada e menos b menos raiz quadrada para os dois valores de x, certo? Então, na saída, ele deve escrever x1 mais o valor de x1 e x2 mais o valor de x2. Então, por isso utilizamos essa estrutura no alert. Caso o delta não seja maior do que zero, nós vamos testar se ele é igual a zero ou menor. Então, utilizamos o else para o caso negativo e vamos para mais if encadeado. Se o delta for igual a zero, ele vai ter apenas uma raiz, como eu já falei, que vai ser o valor de x, menos b mais raiz quadrada sobre 2a. Eu posso colocar menos b mais raiz quadrada ou menos b menos raiz quadrada. Como só tem uma raiz e elas são iguais, tanto faz utilizar o mais ou o menos, certo? Que eu tinha colocado mais. Então, nós vamos surgir na saída o x e o valor de x. Caso o delta não seja maior que zero ou igual a zero, ele vai ser menor do que zero. Nós não precisamos mais testar, porque como o programa já rodou duas vezes, a última opção que tem é para o delta menor do que zero, mas não precisamos declarar isso. Apenas dentro do else nós colocamos alert nenhuma raiz. E agora vamos executar o programa para ver se está funcionando. Como vocês podem ver aqui, todos os casos funcionaram, no qual ele dá a entrada 1, menos 10 e 24. Ele calcula o delta, raiz quadrada de delta, substitui na fórmula e ele apresenta duas raízes, que seria x1, 6 e x2, 4, como esperado.